Em um planeta que já testemunhou 5 extinções em massa, os segredos mais extraordinários da vida permanecem enterrados sob nossos pés. Enquanto caminhamos pela Terra, raramente percebemos que pisamos sobre os restos de criaturas tão colossais que desafiam nossa compreensão moderna. Bem-vindos a uma jornada científica pelos confins do tempo geológico. Uma expedição aos períodos em que a atmosfera terrestre abrigava segredos que permitiram o surgimento de verdadeiros titãs biológicos. O elefante africano, maior mamífero terrestre da atualidade, impressiona com seus 6 metros de comprimento e até 6 toneladas. Mas esta majestosa criatura seria apenas uma sombra comparada aos verdadeiros gigantes que um dia dominaram este planeta. Não estamos falando dos dinossauros. Estes já têm seu lugar garantido no imaginário coletivo. Nossa investigação revela algo ainda mais perturbador. Criaturas colossais que compartilham DNA com animais que ainda habitam nosso mundo. Seres que, se ressuscitados hoje, seriam reconhecíveis, porém aterrorizantes em sua escala desproporcional. O registro fóssil nos conta uma história inquietante. Uma narrativa onde artrópodes minúsculos evoluíram para dimensões monstruosas, onde répteis superaram todos os limites conhecidos e onde mamíferos alcançaram proporções que hoje parecem biologicamente impossíveis. Prepare-se para conhecer os verdadeiros titãs esquecidos da Terra. Carbonífero, 300 milhões de anos atrás. A atmosfera terrestre contém 35% de oxigênio, quase o dobro dos níveis atuais. Neste ambiente superoxigenado, uma anomalia evolutiva se desenvolve nas florestas primitivas. Arthropleura, um artrópode segmentado que desafia todas as proporções conhecidas. Com 2,5 metros de comprimento, este miriápode colossal é o maior invertebrado terrestre que já existiu. Análises microscópicas de seus fósseis revelam uma estrutura exoesquelética extraordinariamente resistente, composta por placas sobrepostas que funcionavam como uma armadura natural. Sua morfologia sugere uma criatura que, apesar do tamanho monstruoso, era surpreendentemente ágil. O mais intrigante: evidências paleobotânicas indicam que este gigante era estritamente herbívoro. Seus aparatos bucais eram especializados para processar matéria vegetal em decomposição, não para predação. A extinção da Arthropleura coincide precisamente com a redução dos níveis de oxigênio atmosférico no final do Carbonífero. Um lembrete sombrio de como alterações atmosféricas podem determinar quais formas de vida prosperam ou desaparecem. Paleoceno, 60 milhões de anos atrás. Os dinossauros não aviários foram extintos. O planeta passa por um período de aquecimento extremo. Nas florestas tropicais da Protocolômbia, algo se move entre a vegetação densa. Titanoboa serrejonensis, 13 metros de comprimento, mais de 1 tonelada de massa muscular. A maior serpente já documentada cientificamente. Análises biomecânicas revelam uma força de constrição de aproximadamente 400 kg por centímetro quadrado, suficiente para comprimir instantaneamente os vasos sanguíneos cerebrais de praticamente qualquer presa, causando inconsciência imediata. Estudos paleoclimáticos indicam que a titanoboa só poderia existir em um ambiente com temperatura média anual de pelo menos 30 °C, um dado que os cientistas utilizam para compreender as condições climáticas do período Paleoceno. Este predador ápice representa um experimento evolutivo extremo, até onde um réptil escamado pode crescer antes que as leis da física e da biologia imponham limites intransponíveis. Mioceno, 23 milhões de anos atrás. Os oceanos abrigam um predador tão colossal que sua mera existência redefine nossa compreensão sobre os limites da predação vertebrada. Otodus megalodon, 18 metros de comprimento. Dentes serrilhados de 18 centímetros. Força de mordida estimada em 182 mil newtons, 10 vezes superior à do maior crocodilo atual.
Análises isotópicas de seus dentes fossilizados revelam uma assinatura química consistente com uma dieta composta primariamente por mamíferos marinhos de grande porte. O megalodon não apenas caçava baleias, ele as selecionava sistematicamente, preferindo espécies ricas em gordura. Modelos computacionais baseados em fósseis indicam uma estrutura craniana especializada para mordidas de impacto extremo. Ao contrário dos tubarões modernos, que frequentemente mordem e recuam, o megalodon provavelmente executava ataques únicos e devastadores. A extinção deste superpredador coincide com mudanças nas correntes oceânicas globais e com a migração das baleias para águas polares, ambientes térmicos incompatíveis com a fisiologia do megalodon. Oligoceno, 30 milhões de anos atrás. As planícies da Eurásia são dominadas por uma criatura que desafia nossa compreensão sobre os limites de tamanho para mamíferos terrestres. Paraceratherium, o maior mamífero terrestre já documentado. 8 metros de altura, 20 toneladas, o equivalente a 4 elefantes africanos adultos. Análises morfológicas revelam uma criatura paradoxal. Um rinoceronte sem chifre, com pescoço alongado reminiscente de uma girafa primitiva. Sua dentição sugere uma dieta especializada em folhagem de árvores altas, ocupando um nicho ecológico único. Estudos paleobotânicos das regiões onde seus fósseis são encontrados indicam um habitat de floresta aberta, um ambiente que começou a desaparecer com as mudanças climáticas do final do Oligoceno. O Paraceratherium representa o limite máximo teórico para o tamanho de um mamífero terrestre sob as condições gravitacionais e atmosféricas da Terra. Um limite que aparentemente nunca mais será alcançado. Cretáceo inferior, 110 milhões de anos atrás. Os sistemas fluviais do norte da África abrigam um predador aquático de proporções inconcebíveis, Sarcosuchus imperator, imperador dos crocodilos carnívoros. 12 metros de comprimento, 8 toneladas. Um crocodiliano pré-histórico que faria os maiores exemplares modernos parecerem juvenis. Análises osteológicas revelam uma estrutura craniana única, com uma protuberância bulbosa na extremidade do focinho. Tomografias computadorizadas dos fósseis sugerem que esta estrutura abrigava receptores sensoriais altamente especializados, possivelmente para detecção de vibrações na água ou para amplificação de vocalizações. Sua dentição heterodonte, com diferentes tipos de dentes adaptados para funções específicas, indica uma versatilidade predatória extraordinária, capaz de capturar e processar presas de diversos tamanhos e constituições, desde peixes até dinossauros que se aproximassem das margens dos rios. Evidências geológicas sugerem que o Sarcosuchus habitava ambientes aquáticos sazonalmente variáveis, desenvolvendo adaptações para sobreviver a períodos de escassez hídrica. Uma estratégia que seus descendentes modernos ainda empregam. Cretáceo superior, 70 milhões de anos atrás. Madagascar, ainda conectada ao subcontinente indiano, abriga uma anomalia evolutiva entre os anfíbios. Beelzebufo ampinga. O sapo do diabo. 40 centímetros de comprimento. O maior anfíbio anuro já documentado. Análises biomecânicas de sua estrutura craniana revelam uma força de mordida proporcionalmente superior à de felinos predadores modernos. Seus restos fósseis são frequentemente encontrados em associação com ossos fragmentados de pequenos vertebrados, sugerindo uma dieta carnívora que incluía répteis e possivelmente filhotes de dinossauros. Estudos filogenéticos posicionam o Beelzebufo como parente distante dos atuais sapos cornudos sul-americanos, anfíbios conhecidos por seu comportamento agressivo e capacidade de consumir presas quase do seu próprio tamanho. Este gigante representa um experimento evolutivo extremo, um anfíbio que abandonou a estratégia tradicional de predação por língua protrátil, desenvolvendo-se como um predador de emboscada com mordida letal. Carbonífero, 300 milhões de anos atrás.
O mesmo ambiente superoxigenado que permitiu o desenvolvimento da artropleura testemunha outro fenômeno evolutivo nos céus primitivos, Meganeura monii, uma libélula pré-histórica com envergadura de 70 centímetros, comparável a uma ave de rapina moderna. Análises aerodinâmicas baseadas em fósseis excepcionalmente preservados sugerem capacidades de voo extraordinárias, velocidade estimada de 60 km/h, manobrabilidade precisa e capacidade de pairar estaticamente, características que faziam dela um predador aéreo formidável. Seu sistema respiratório traqueal, amplificado pelo ambiente rico em oxigênio, permitia um metabolismo acelerado impossível para insetos modernos. Estudos comparativos com libélulas atuais sugerem que a meganeura possuía visão composta ultra-rápida, capaz de processar até 300 imagens por segundo. A redução dos níveis de oxigênio atmosférico no final do Paleozoico impôs limites fisiológicos intransponíveis para artrópodes de grande porte, encerrando este capítulo extraordinário da evolução dos insetos, Pleistoceno, 2 milhões a 10 mil anos atrás. As planícies da América do Sul abrigam um mamífero herbívoro de proporções descomunais, Megatherium americanum, a preguiça gigante, 6 metros de comprimento quando erguida. 4 toneladas. Um parente colossal das pequenas preguiças arbóreas atuais. Análises biomecânicas revelam uma criatura capaz de se erguer sobre as patas traseiras, utilizando a cauda robusta como terceiro ponto de apoio. Nesta posição, alcançava até 6 metros de altura, acessando folhagens inacessíveis a outros herbívoros. Suas garras curvas, com até 50 centímetros, não eram adaptações predatórias, mas ferramentas especializadas para arrancar ramos e manipular vegetação. Análises isotópicas de colágeno preservado em seus ossos indicam uma dieta mista, incluindo plantas resistentes à seca, uma adaptação às flutuações climáticas do Pleistoceno. Evidências arqueológicas sugerem coexistência com humanos primitivos nas Américas. Marcas de corte em ossos fossilizados levantam questões inquietantes sobre o papel da caça humana em sua extinção. Carbonífero, 340 milhões de anos atrás. O ambiente terrestre, ainda em processo de colonização por vertebrados, é dominado por artrópodes de proporções alarmantes. Pulmonoscorpius kirktonensis, 70 centímetros de comprimento. O maior escorpião já documentado cientificamente. Análises morfológicas detalhadas de seus fósseis revelam um sistema respiratório pulmonar primitivo, daí seu nome científico, que permitia maior eficiência na captação do oxigênio abundante da atmosfera carbonífera. Seu exoesqueleto altamente esclerotizado sugere adaptações para minimizar a perda de água em um ambiente terrestre ainda instável. Estudos comparativos com escorpiões modernos indicam que o Pulmonoscorpius provavelmente possuía veneno neurotóxico potente, utilizado para subjugar presas de médio porte, incluindo anfíbios primitivos. A posição filogenética deste aracnídeo gigante o coloca como um experimento evolutivo precoce na linhagem dos escorpiões, um ramo que posteriormente se especializaria em formas menores, mas igualmente letais. Pleistoceno, 2 milhões a 10 mil anos atrás. As planícies da América do Sul abrigam um mamífero blindado de proporções extraordinárias. Glyptodon, 3 metros de comprimento, 2 toneladas. Um parente colossal dos pequenos tatus atuais. Análises estruturais de sua carapaça fossilizada revelam um mosaico de mais de 1.000 placas ósseas hexagonais, formando uma armadura quase impenetrável. Tomografias computadorizadas mostram que esta estrutura era vascularizada, possivelmente funcionando como radiador térmico em ambientes quentes. Sua cauda, dotada de anéis ósseos e terminando em uma estrutura semelhante a uma clava, representa uma adaptação defensiva única entre os xenartros. Análises de microdesgaste em seus dentes
revelam uma dieta especializada em vegetação rasteira e arbustiva, típica de ambientes de savana. Evidências arqueológicas sugerem que carapaças de Glyptodon foram utilizadas como abrigos por humanos primitivos nas Américas, um uso secundário extraordinário para uma estrutura evolutivamente desenvolvida para a defesa. Estes titãs esquecidos representam experimentos evolutivos extremos, criaturas que testaram os limites biológicos impostos pelas condições físicas e químicas de nosso planeta. Sua existência nos lembra que a vida na Terra já assumiu formas que desafiam nossa imaginação moderna. Formas que, embora extintas, deixaram descendentes que ainda compartilham nosso mundo. Da próxima vez que você observar um tatu cavando o solo, uma libélula pairando sobre um lago, ou mesmo um escorpião escondido entre rochas, lembre-se, você está contemplando os herdeiros evolutivos de verdadeiros colossos. Criaturas que, se ressurgissem hoje, transformariam completamente nossa percepção sobre o mundo natural e nosso lugar nele. E talvez o mais perturbador: muitos destes gigantes desapareceram apenas há alguns milhares de anos. Um piscar de olhos no tempo geológico. Um lembrete sombrio de que mesmo os mais poderosos titãs da natureza podem desaparecer e de que nosso próprio futuro na Terra está longe de ser garantido.